Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e diante, da parte do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 3. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreende os inimigos, batiza os que creem, derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder. Amém? E diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as tuas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, e o cinto de couro em volta dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Até aqui, amém? Oremos juntos, tudo maravilhoso Deus, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que tu tem me dado, Senhor, de trazer a tua santa palavra, meu Pai. Também, Senhor, abençoa, meu Pai, a cada um, Senhor, que entrou por essas portas, Senhor. Abençoa esse ministério, meu Pai, cada dia mais, Senhor. Que eu não venha, Senhor, falar de mim, mas de ti, Senhor. Senhor, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que reina para todos sempre. Amém. Pode sentar. Aleluia. A gente olha, irmão, aqui no capítulo de Mateus, a preparação, a pregação de João Batista. A gente olha no tempo de hoje, que a gente não vê muito a pregação sobre João Batista, o profeta, que ele abre o caminho para o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. A gente olha João Batista, um profeta que ele pregava no deserto o arrependimento. E a gente olha que antes de João Batista, nosso Deus passou 400 anos sem falar com o seu povo. E a gente olha que Deus, ele fala com Zacarias, seu pai, dentro do templo, dizendo que sua esposa ia dar um filho, mas os dois já eram muito idosos. E Zacarias, seu pai, não acreditou no anjo do Senhor. E ali sua esposa fica grávida. E Zacarias, ele não fala mais nada porque o anjo os calou. E ali nasce João Batista, aquele homem que abriu os caminhos para o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. A gente olha, irmão, que muito não se fala de João Batista, mas ele tem um profeta que quando ele começa a pregar dentro da Judéia, a gente olha que ele prega o arrependimento. O que é arrependimento? Não é você sentir culpa, é você se arrepender de todo o nosso caminho, nossos pecados. Como ele começa a pregar dentro da Judéia, o povo começa a escutar a sua pregação, e a gente fala, e ele fala do homem que ia vir e ia batizar com fogo e com o Espírito Santo. Aquele que ele não era nem digno de calçar a sandália dos seus pés. O nome desse homem era Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, porque ele é fiel na minha e na tua vida. E quando a gente começa a ler Mateus, no capítulo 3, a gente vê que João Batista ele começa a pregoar o
E naquele dia apareceu João Batista, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que João Batista, ele começa a pregar ali na Judéia, perto do Rio Jordão, o arrependimento. Esse arrependimento que você tem que pregar todo o santo dia. É muito fácil chegar aqui em cima e dizer: irmão, Deus vai dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma conta agora no banco. Mas se você não se arrepender, de nada serve. Arrepender para você entrar no céu. Só entra no céu se você se arrepender do nosso mau caminho. E João Batista começou a pregar ali no deserto. Ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Sua roupa era de camelo, pele de camelo, e um cinto de couro. Ele tinha o espírito de Elias, aquele que clama no deserto. E ali João Batista começou a pregar na Judéia. E a gente vai, irmão, lá em Lucas, no capítulo 17, 71, 76, e vai falar também de João Batista. João Batista, ele começou a pregar o Evangelho de Cristo ali para Herodes. Herodes, um homem que era mau, um homem que era terrível, mas ele começava a pregar para Herodes se arrepender do seu mau pecado. Mas Herodes, ele temia o Senhor, mas mesmo assim Herodes fazia tudo de errado. Estava casada com a mulher do seu irmão Filipe, Herodias. E a gente olha que o Batista, ele começava a pregar o Evangelho para Herodes, mas a sua esposa não gostava, porque ele falava a verdade. Quando aí você começa a falar a verdade, que é Jesus, aquele que liberta você do pecado, muita gente não gosta. Quando aí você começa a pregar Jesus, muita gente não gosta. Quando aí você começa a pregar a verdade dentro da igreja, muita gente não gosta. E aí você quer pregar coisa que massageia o teu ego e o meu ego. Mas quando aí você fala de arrependimento, muita gente não gosta. Por isso, hoje as igrejas vazias, quando você começa a pregar a verdade, muitas igrejas cheias, porque você começa a pregar dinheiro, começa a pregar coisas que massageiam o teu ego. Mas eu vou dizer para você essa noite: o homem que está aqui é Jesus de Nazaré, aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia. Se arrepender do teu mau caminho. Aleluia. É se arrepender. É tempo de você se arrepender. Não é porque você está dentro da igreja que a gente está salvando. Se arrepender todo o santo dia, porque o Senhor, Ele é fiel na minha e na tua vida. Lá em Lucas, no capítulo 17, e o versículos, Lucas capítulo 1, versículo 7, diz assim: e não tenho filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Veja que lá em Lucas vai falar que sua mãe e seu pai eram velhos. Mas para Deus, irmão, para você pode ser impossível, mas para Deus não. Você pode até pensar: Senhor, faz tanto tempo, faz tempo que o Senhor fala comigo e nada acontece. Tem fé, crê em Deus. Zacarias não acreditou quando o anjo Gabriel falava para ele que sua esposa ia dar um filho, e esse filho ia abrir os caminhos para o Salvador do mundo, Jesus. E ele zombou do anjo, e o anjo, porque ele zombasse, tu vai ficar mudo. Tu vai ficar mudo. E no período a sua esposa fica grávida. E muitos não acreditavam, porque era já avançada de idade. Mas o que Deus fala, se cumpre. E você não pode nem cumprir, porque
falou a Zacarias. E quando o menino nasce, a sua esposa bota o nome dele de João. Mas por que botou o nome dele de João? Porque aí não tem para a igreja com esse nome. Porque ele abriu os caminhos do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. A gente olha, irmão, e muitos não se fala da pregação de João Batista. Mas se a gente for pegar a palavra, irmão, foi um período muito curto do profeta João Batista. Mas é aquele, irmão, que abre os caminhos para o Salvador. Para o Salvador. E a gente, irmão, só quer pregar coisas boas. Vamos pregar também o arrependimento. As igrejas hoje precisam se arrepender. Se arrepender dos seus maus caminhos. É muito bom, irmão, pregar aqui, irmão, casa. Eu pregar aqui prosperidade. Mas se eu pregar tudo isso, irmão, e nós não pregar o arrependimento, de nada serve. De nada agrada ao Senhor. Primeiramente buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas na minha e na tua vida. Aleluia. Não adianta, irmão, pregar aqui, irmão, tudo que de bom, e não pregar que se arrepende. Se arrepende. Porque se eu e você não se arrepender, irmão, sabe onde vai parar? O inferno. A porta do curral só passa um, mas a porta larga vai de muitos. Vai muitos que passam pela porta lá, mas a porta que você está andando só passa um. E arrepende. Arrepende do teu mau caminho. Faz uma análise da tua vida. Faz uma análise da tua vida. Porque não adianta você estar dentro da igreja com a cabeça do mundo. O Senhor não quer você pela metade, Ele quer você por completo. Ele não quer você pela metade, mas Ele quer você por completo. É tempo de você se arrepender. Porque Ele é fiel na minha e na tua vida. Deus, Ele passa 400 anos, de Malaquias até Mateus, sem falar com o seu povo. Aí Ele fala, o anjo desce no templo e fala para Zacarias. É aí que o Senhor, Ele manda o profeta João Batista. Ele começa a pregar dentro da Judéia. E o povo começa a ser batizado por João. Mas como eu falei, foi um tempo muito curto de João Batista. João Batista, ele pegou 35 anos no seu ministério. Foi curto. Foi curto. Mas foi necessário. Porque ele abriu, ele foi uma ponte para o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque se João Batista, irmão, João Batista, quando a gente olha para João Batista, muita gente olha para João Batista como fosse ninguém. É raridade a gente ver uma pregação sobre João Batista. A gente prega em Mateus, prega em João, prega em todo que é tempo, mas se esquece de pregar João Batista. Por que se esquece de pregar João Batista? Estava no meu trabalho, eu nem sabia que estava na escada, não queria trazer a mensagem. E Deus, Ele volta no meu coração, pregue o arrependimento. A minha igreja tem que se arrepender. Por que eu tenho que se arrepender? Eu já sou crente. Deus conhece o meu coração. Verdade. Aleluia. Ele conhece aquele que é na luz e também conhece quem está em trevas. Não adianta eu estar aqui dentro da igreja e o meu coração tão distante de Jesus. Deus, Ele conhece. Deus, Ele conhece eu vou deitar, eu vou levantar. Ele conhece tudo. Não adianta você se esconder do pastor, se esconder dos irmãos, porque o nosso Deus, Ele vê tudo. Ele vê tudo. E ali no meu trabalho, eu prego em João Batista, o homem que foi preso e foi degolado pelo amor do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ser crente é sofrer, é espírito, é sofrimento. Ah, irmão, mas eu venho para a igreja para ganhar. A gente tem para perder. Perder. A gente
gente vai ganhar quando estiver lá em cima. A gente vai ganhar quando estiver lá em cima, glorificando o nome do Rei e dizendo que Ele é santo. Santo Ele é. Amém. A gente para ganhar tem que perder. Para a gente ganhar tem que perder. O que é perder, irmão? Se arrepender. As coisas do mundo é muito boa aos teus olhos, mas para você subir tem que perder. Tem que deixar tudo para trás. João Batista, quando ele começou a pregar, ele arrepender. Arrepender. Eu batizo com água, mas aquele que vem antes me vai passar com fogo e o Espírito Santo. Porque ele é fiel. Jesus, ele começa a pregar na Judéia, começa o povo ir atrás de Jesus, não porque Jesus ele era Jesus, porque Jesus fazia prodígio e maravilha. Mas o que me chama a atenção, irmão, lá em Lucas capítulo 19, é um homem chamado Zaqueu. Zaqueu ele sobe para ver quem era Jesus. Não foi Zaqueu que deixou Jesus entrar na sua casa, mas foi Jesus que entrou na casa de Zaqueu. Ele veio quem era Jesus, mas a multidão queria que Jesus operasse prodígio e maravilha. A gente estar aqui hoje é porque Jesus ele é fiel na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Se a gente não tivesse aqui, a gente estava lá no mundo. Porque a nossa carne, ela só pensa em enganar. Nossa carne só pensa em fazer coisas que não agradam a Deus. Mas quando a gente vem para dentro da casa do Senhor, é uma maravilha. É uma maravilha. Se o mundo soubesse, como é tão bom se ver a Jesus, o tempo era outro. O mundo não estava como está hoje. Mas tem que se cumprir o que está na palavra. Tudo o que está na palavra está se cumprindo aos poucos. E o mundo não está vendo. João Batista já pregava o que ia acontecer, está acontecendo. O povo ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O povo quer trazer o mundo para dentro da igreja. Mas é a igreja que tem que sair para o mundo, pregar o Evangelho e dizer que Jesus salva e leva para o céu. Era isso que João Batista ele pregava. E o povo ali se batizava. E o povo ali era arrependido dos seus maus caminhos. E muito hoje não quer fazer o mesmo. Não quer se arrepender. Dentro da casa do Senhor fazendo coisas que não agradam a Deus. E Deus ele vai cobrar. Deus ele vai cobrar de mim e de você. Quando a gente olha para dentro do ministério, tanta gente quer ser tanta coisa. João Batista era assim. Ele pregava no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre. Ele era assim. Ele, você quer ser tanta coisa, meu irmão. Jesus era assim. Ele, você quer pisar, quer massacrar o irmão. Se esqueça não. Para Deus nós somos todos iguais. Para Deus não tem aqui presbítero, pastor, diácono, todo mundo é igual. E por que você quer ser melhor do que o irmão? Quando o irmão vem falar com a gente vira as nossas costas. Eu sou importante. Importante é Jesus. Aleluia, glória a Deus. O importante aqui dentro da igreja não é ele, é o pastor, não é o pregador, é o ministério. É Jesus. Aleluia, glória. É pregar Jesus. O homem da mão furada, que levou o pico de espinho na cabeça. É pregar Jesus. É muito bom, irmão, para você pregar prosperidade. Quando a gente vê muitas igrejas pregando isso aí, e esquecendo de pregar Jesus. É triste. É triste. O homem que morreu por mim, por você na cruz do Calvário. O homem que levou chicotado, espinho na cabeça.
levou uma flecha, um prego, uma na mão, uma na outra, nos pés. Aquele que leva você para o céu, e você se arrepende do nosso caminho, e a gente vai para o céu glorificar o nome do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Mas quando você começa a pregar coisas que não agradam a Deus, a igreja é lotada, a igreja é abarrotada. Uma vez eu tinha dito aqui, não adianta a casa estar cheia se o principal não está nela, que é Jesus, o Espírito Santo de Deus. E na festividade do templo da igreja, o pregador falou a mesma coisa que eu tinha falado. É melhor ter 4, 5, mas o principal tem que estar no meio. Aleluia. Que é Jesus. João Batista, quando ele é decapitado, o discípulo ele vai atrás de Jesus. João foi preso. Foi Herodes deu uma festa aos principais e sua esposa com raiva, porque João pregava a verdade. Quando você começa a pregar Jesus, muita gente não gosta. Muita gente, o irmão só quer ser o melhor. O irmão só quer aparecer. Porque o irmão não prega assim, assado. A gente prega o que diz o irmão. E ele manda, se arrepende. De repente hoje, porque amanhã pode ser tarde. Se arrepende hoje, porque amanhã pode ser tarde. A gente não sabe o dia de amanhã. João Batista perdeu um culto, foi preso e degolado, porque ele falava a verdade. E muita gente dentro da igreja, quando você passa a falar a verdade, ele quer decapitar você. O irmão só quer aparecer. Aí começa a fazer panelinha, então o irmão só assim. Deus ele está no negócio. Deus ele é fiel. Deus ele não gosta de panelinha. Ele gosta que você fale o nome dele, glorifique o nome dele e exalte o nome dele, porque ele é fiel. Ele é fiel na minha e na tua vida. Mas para você venha se operar na minha e na tua vida, te arrepende. Te arrepende. Essa é a mensagem dessa noite. Arrependimento. Eu não sei como está o teu caminho com o Senhor, mas Ele manda você essa noite e arrepende. Obrigado. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Quando o nosso perfil fala, ninguém está calado. É o tempo que o Senhor fala para mim e para você. E arrepende. Eu não sei como está a tua vida hoje com Cristo, mas se arrepende. E arrepende. Volta para Jesus. Quando tem tempo. Quando tem tempo. Jesus ele começou a pregar, irmão, dentro da Judéia, Israel, Jerusalém. E o povo começou a seguir a Jesus. Era multidões, oprimia o mestre. Mas o povo ia atrás de Jesus por causa do que ele fazia. Não vá atrás de Jesus por que ele faz. Vá atrás do que ele é. Ele faz na minha e na tua vida. Aleluia. Vá atrás de Jesus porque Ele quer te salvar. Não vai pensar que Jesus ele vai dar a você tudo que você pede. Primeiro vai você ganhar, tem que perder. Vai você ganhar, tem que perder. É o que perdeu o quê? Os teus caminhos de todo rosto. Os teus caminhos é do erro, do pecado. Para você ganhar, tem que perder. É uma troca. É uma troca. Quando
você perde para o mundo, a gente ganha para Jesus. A gente perde para o mundo. Por que muita gente não volta para Jesus? Por que muita gente não volta para Jesus? Porque o mundo aos seus olhos é bom, é perfeito, agradável, mas é tudo ruim. É o abismo, é terra, o fogo de lá, ardente, do inferno. Mas quando você perde e vem para Cristo, a gente é mais do que vencedor. Mesmo que você não veja, mas olhe pelo olho da fé. Olhe pelo olho da fé. Eu, para estar aqui hoje, eu tenho que perder muitas coisas. Palavra. O pastor fala uma coisa aqui, é verdade. Cada um que vive no mundo é escravo. Mas a gente é libertado. Você é escravo do vício, da prostituição. Mas o crente é liberto porque tem Jesus. A gente faz de tudo, mas tudo dentro da palavra. Tudo dentro conforme da Bíblia. E a gente pensa, irmão, que o crente é preso, mas o crente é livre. Preso é aquele que está no mundo, porque Satanás faz você de gato sapato. Satanás faz de você de gato sapato e você não percebe. A tua vida toda errada, e Deus querendo te consertar e você não está no mundo. Abre a porta do teu coração para Jesus nessa noite. Deixa Jesus entrar e fazer morada no teu coração. Deixa Ele entrar e tirar tudo que eu serve. Era isso que João Batista ele pregava para o povo e batizava o povo de Jordão. E o povo era muito ser batizado por João Batista, porque o povo estava se arrependendo. E o ministério foi crescendo. E quando eu passa para Jesus, o ministério já estava quase pronto. É esse a mensagem dessa noite. Arrepender. Quando ele fala que Jesus está calado, porque é o tempo que ele dá para mim e para você. Tem tempo para tudo embaixo dessa terra, debaixo do céu. Tempo para você rir, tempo para você abraçar, tempo para esperar, tempo para tudo. O povo passou 400 anos sem Deus falar com o povo. E levando o profeta João Batista, ele começa a pregar o arrependimento. Essa noite é tempo de você se arrepender. Aleluia, glória a Deus. Tempo de se arrepender. Faz uma análise da tua vida. Olha o que você está errando. Conserte. Porque amanhã pode ser muito tarde. Pode ser tarde. Aleluia, glória a Deus. A gente não sabe nem a hora nem o dia que veio o nosso Salvador. Aleluia, O mundo ele grande, a terra era grande por Jesus. A gente vê as coisas acontecendo, porque a terra grande pela volta do Filho do Homem. Tanta coisa acontecendo, e o tempo está voando. O tempo está voando. A gente já está em outubro, já vai entrar outro que vem de novo. E a gente está dormindo. E os crentes estão dormindo. O que é dormir? Acordar e pregar o Evangelho. Fora de tempo, dentro de tempo. É tempo de você pregar o Evangelho de Cristo. É aquele homem que salva e leva para o céu. É tempo de você se acordar. É tempo de você dizer: Jesus, me acorda, Jesus, para eu pregar a tua palavra. Muitos perecem aí fora, irmão, a culpa é minha e sua. A culpa é minha e sua. E a gente se acovarda em falar de Jesus.
acovardaram, dizendo que não era crente, e sendo crente, por causa de fulano e cicrano. É melhor falar que você é crente do que dizer que não. Deixa o mundo falar, deixa alguém pensar que você é ou não é. Quem tem que saber é Jesus, que está na minha e na tua vida. Mas é tempo de você se acordar, é tempo de você pregar o Evangelho. Ficar em quatro paredes é muito bom, irmão. É óbvio ficar em quatro paredes, ar-condicionado. É tempo de você andar de soquente para pregar o Evangelho de Cristo. Sair do nosso conforto. Sair do conforto. Sair do conforto. Por isso a mensagem: arrepender. Arrepender. O mundo ele clama a volta de Jesus. E o que você está fazendo? Nada. Você está fazendo nada. Já sou crente como o céu. E é assim, irmão. Tu fosse escolhido para quê? Você fosse escolhido para quê? Pregar o Evangelho. João Batista ele foi escolhido por Deus para abrir o caminho para o Senhor e pregar o Evangelho. E aí você está se acovardando, tem medo de pregar Jesus, por causa de fulano e cicrano. Deixa o mundo falar. Pregue Jesus, aquele que leva você para o céu. É tempo de você pregar Jesus. Deus passou 400 anos sem falar com o seu povo. E parece que está voltando um tempo atrás. É muito bom pregar para o crente. Muito bom. Bom é você pregar para um traficante, uma prostituta, um travesti. E Deus mudar no teu coração, fala. Não vou falar não, Senhor. O tempo está tão... Se eu falar, vai inflamar. Mas quem está com você é Jesus. Quem está com você é Jesus. Fala. Não tenha medo. João Batista ele não teve medo. Quando Herodes ele pega João Batista e bota na prisão, Salomé. Degola um. Está me perturbando. É melhor morrer com Cristo. Morrer com Cristo é melhor, hein? Porque você sabe para onde você vai. E se você Jesus é para onde, irmão? Para o inferno. Vai para o inferno. Não tem dois caminhos não, irmão. É dois caminhos só. Não tem mais do que dois não. Só é dois. Céu e inferno. Você que escolhe o caminho que você quer andar. Ou Deus, ou o mundo. Deus não escolhe por você não, irmão. Você que escolhe o caminho que você quer brilhar. Você que escolhe. Mas se arrepende. Se arrepende hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Amém? Só foi até aqui. Bem, aqui tem quantas pessoas da Evangelho? Levanta a mão. Quantas pessoas que ainda é crente? Tem a Rafaela. A Rafaela é a nossa filha da nossa irmã dele, né? De vez em quando ela vem aqui, né, irmão? Mas o Senhor confronta aqui essa noite. Arrepende dos teus caminhos. Deus já tem falado comigo faz tempo. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente vê coisas boas. Se eu aceitar a Cristo, eu vou perder tudo que eu conquistei. Tudo que eu conquistei esse período, amizade, coisas que eu gosto. Mas para você ganhar tem que perder, irmão, não tem pra onde. Perder por vale, mas você deixar suas práticas pecaminosas e fazer uma nova aliança com Cristo. Mudar uma nova veste, mudar o teu pensamento, mudar o teu conceito.
Deus ele quer te mudar, mas você tem que dar lugar. Deus ele não vai entrar dentro da tua vida se você não permitir. Mas Satanás ele entra quando Deus pede. Quando a gente deixa Satanás entrar na nossa vida, a nossa vida vira um embaraço. Tanta gente se matando aí, porque Satanás ele está entrando na vida do povo. Porque o povo dá brecha a Satanás. Até os próprios crentes dá lugar a ele. Não vai pensar que crente está salvo de ser atentado, não. O nosso Salvador ele foi tentado, foi enviado. Imagina aí você que é carne fora. Mas ele quer dar uma vida a você nova. Mas só basta você se arrepender. Quer essa noite aceitar Jesus? Não vou insistir não. Sabe por quê? Não é por força e nem por violência. Quem tem que escolher é você. Jesus ele só é o libertador. Mas você tem que querer esse libertador. De vez que a gente escolhe tantas coisas, irmão, na nossa vida. Eu digo porque faz 13 anos que Deus ele trouxe para o seu ministério. E quando eu perdi umas coisas que não agradavam a Deus, aí que a ficha caiu. Porque eu pensava que era meu, não é. As amizades falsas, só quer você custar, só quer você porque você tem, só quer você porque você tem a oferecer. Mas Jesus não. Isso mesmo. É diferente por Jesus. Ele te dá uma vida e uma vida nova. Tira tudo que não presta. Ele te dá a vida todinha. Faz uma nova criatura. Mas você não quer esse Jesus. Por que você não quer esse Jesus? Porque eu perdi tudo que eu conquistei. É melhor perder aqui e ganhar no céu. É melhor você deixar tudo aqui. Tudo aqui. Aquele que ama seu filho, seu pai, sua mãe, não merece o meu amor. É amar Deus em cima de todas as coisas. É só a Ele adorar. É só a Ele adorar. Quando é você ama esse mundo, irmão, o amor do Pai não está em você. Quem diz a palavra, aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai. Mas aquele que ama ao Pai aborrece ao mundo. Porque as trevas e a luz não podem se ajuntar. Mas o Senhor ele veio para dar luz a esse mundo pecador. Mas só basta você abrir a porta do seu coração. Era isso a mensagem dessa noite. Se arrepender. Você não sabe o dia da manhã. Você não sabe. Você pode ser Cristo. Tem fé. A palavra é tua. Mas ela tem que ser pregada. É melhor você falar uma palavra dura e você ver aquele irmão do céu e que você falar uma palavra mansa e eu ver irmão lá no inferno. Irmãos têm pregado assim. Vem para Jesus. Mas primeiramente Deus quer que você se arrependa. Para você estar aqui essa noite tem que se arrepender. Aí eu quero Jesus. Tu se arrepender dos teus caminhos? Para você aceitar Jesus, tem que se arrepender. Aceitar Jesus e o mundo aí fora do mesmo jeito. Então você não se arrependeu. Sei que Jesus vai ganhar. E a gente está aqui para perder. Mas ganhar lá em cima. Ganhar lá em cima. Mas Jesus, Ele bate na porta do teu coração. Todo santo dia. Você sabe que sua vida não é fácil. Perdeu um irmão muito louco para a droga. Você sabe como você faz tempo. E a gente olha o que o mundo oferece ao jovem de hoje. Sabe o que o mundo oferece ao jovem? Prostituição. Coisas que não agradam a Deus. Mas
rapaz, o jovem, cai de cabeça, porque não quer se arrepender dos seus caminhos e entregar a sua vida a Jesus. Mas eu não vou desistir, sabe por quê? Porque Deus já tem batido na porta do teu coração. Mas só basta você abrir. Se você não quer que Deus ele dê mais uma oportunidade a você. Mas eu vou dizer a você: aceite a Jesus como tem, porque as portas estão se fecharem. E é daquele que ficar, vai chorar. Também tem a mãe que fala assim: de vez em quando ela está aqui, mas ela tem escutado a mensagem do Senhor. Mas só basta também abrir a porta do seu coração. Não adianta eu só fazer só visita, é fazer presença. Servir a Jesus, andar no seu corpo. É isso que Jesus quer de mim e de você. E não vou mais além, já é 9h25. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem me dado. Mas que a gente venha se arrepender todo o santo dia, porque o Senhor, Ele é fiel. Nosso pastor. Homem se espera.